Tão bom estar mais uma vez na casa do Senhor. Essa semana foi um pouco corrida. Sexta-feira estivemos aqui num belo trabalho dos adolescentes. E desde já, começando pelos agradecimentos, né? A gente tem que ser grato. Obrigado, pastor Renato, mais uma vez pela confiança de estar aqui mais uma vez ministrando a palavra de Deus. Nessa sexta-feira, agradecer também ao Daniel que está aqui. Você, na verdade, Daniel, você confirmou a palavra para ser entregue hoje. Amém? Você confirmou. E não só. Antes de entrar no texto, amados, há coisas que acontecem na nossa vida, de várias ministrações, que é Deus mesmo querendo falar conosco. A ministração do Daniel confirmou a mensagem para hoje, que já estava sendo preparada. No sábado pela manhã, nós fomos para um serviço dos homens, e Deus também falou grandemente aos nossos corações ali. Posteriormente, fui para o AVE, e os hinos que foram louvados lá, logo o primeiro, a Sofia ministrou lá em Uave ontem, maravilhosamente, e ela estava ministrando sobre as promessas de Abraão. E a primeira canção que nós louvamos lá falava justamente sobre promessas que serão cumpridas nas nossas vidas. E aí hoje, pela manhã, que ministração foi aquela? Eu peguei um pouco mais tarde, porque a mensagem já estava preparada, só estava passando pro tablet, e o tablet ficou em casa. Mas, para minha sorte, saber que o presbítero Alessandro ministrou a mesma mensagem. É Deus que estava querendo falar conosco desde a sua mensagem. Então, quando as mensagens, elas vão sendo passadas, elas vão fazendo, diga comigo, conexão. Elas vão fazendo conexão umas às outras. Será por mero acaso? Ou é Deus mesmo querendo falar aos nossos corações algo tão importante? Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. E o título da ministração hoje é Há um lugar para mim. Digam comigo, há um lugar para mim. Aleluia. João 14, verso 6. Tu és santo, Deus. Obrigado mais uma vez. Aleluia. Diz então: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos aqui então um verso tão simples, que nós o conhecemos, e até no ministério infantil a gente já aprende ele. Mas antes de tudo, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Deus de poder e misericórdia, mais uma vez, Senhor Deus, diante da Tua presença, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, a Tua poderosa mão mais uma vez aqui, para que venha, através da Tua palavra, vim sobre nós a Tua unção, a Tua graça e a Tua glória, e que não cesse a Tua graça neste lugar, e que haja conexão entre os céus e a terra neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Portanto, uma passagem em João 14, 6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o que na verdade essa passagem diz? É um texto tão pequeno, conhecido por muitos, e tão cheio de grandezas, que por vezes não fazemos atenção a alguns detalhes desta mensagem. O que verdadeiramente é o caminho, a verdade e a vida? A passagem nos ensina que o caminho a seguir
são os passos de Jesus, e que a verdade está contida nele, pois ele é a fonte de vida abundante em nós. Ou seja, todos que quiserem ter acesso ao Pai conseguirão por intermédio dele. Mas por que surge essa parte do texto? E como nós vamos alcançar o acesso ao eterno através desse intermédio de Jesus? Primeiramente, Jesus pronunciou essas palavras e foram registradas pelo apóstolo João, o apóstolo a quem Jesus amava. E Jesus falava aos seus discípulos em resposta a uma pergunta. Sim, uma questão de um de seus discípulos que iremos falar agora. Vejamos então no contexto anterior, que diz assim: disse-lhe Tomé, no verso 5: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Mesmo sabendo, nós hoje, que o caminho é para a vida eterna, essa verdade que ele diz que é aquilo que os profetas disseram, que se fez carne e habitou entre nós. E a vida é a fonte sendo regenerada a cada dia nas nossas vidas. Mas naquele tempo, o povo judeu tinha um templo para adorar e fazer o seu sacrifício, algo que era da cultura deles, e isso era permitido, mesmo estando sobre o domínio da lei romana. Eles buscavam tramar contra Jesus a todo custo e o acusavam sempre de blasfêmia. Mas Jesus também era conhecido como, digam comigo, o caminho. Ele era conhecido como o caminho. E alguns grupos de seus seguidores passaram depois a serem conhecidos como os do caminho. Mas por que isso? Para evitar assim possíveis perseguições e retaliações de opressores da expansão do Evangelho das Boas Novas. Essa mesmo que nós pregamos, ministramos, evangelizamos. Pelo menos haveríamos de ser assim, fazer isso. A palavra cristãos, como somos conhecidos hoje, veio mais tarde em Antioquia, quando Barnabé e Saulo, ou Paulo, foram para lá enviados em Atos 11, 26. Mas vamos voltar para o texto. Os do caminho. João 14, 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Há aqui uma questão de um dos discípulos. Existe então uma dúvida, que por vezes nós também já tivemos ou ainda temos, e estamos completamente, não estamos completamente certos quanto às coisas concernentes ao reino dos céus. Então imediatamente podemos perceber que existe uma dúvida, não só de um dos discípulos, mas posso dizer de todos, porque nenhum deles estava totalmente seguros. Onde é que está a sua segurança hoje? Você está realmente seguro em Cristo? É porque no texto, e todo o capítulo, tanto no capítulo anterior como no capítulo posterior, que é o 14, o 15 no caso, não menciona em nenhum dos textos, desses capítulos 13, 14 e 15, não menciona que qualquer um dos discípulos estava seguro. Pelo contrário. Vejamos então. O capítulo 13, 36, por favor, Carlos. Carlos é águia. Eu gosto de andar com as águias. O capítulo 13, 36 diz assim: Simão Pedro também lança uma questão: Senhor, para onde vais? Mais um discípulo com uma questão. Mas isso foi concernente ao que Jesus disse antes, porque na verdade Jesus estava falando do que viria. Não somente Tomé, como Simão Pedro.
Mas justamente quando Jesus disse que iria nos preparar um lugar, dizendo que iria e irá voltar para nos buscar. Da mesma maneira, então, Tomé questionou a ele. Porque ele tinha dito aqui, 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Para quem? Cadê a convicção de que você tem um lugar? Porque essa mensagem é para mim e é para você. Você também não pertence aos do caminho? Você não é chamado cristão? Temos que ter essa convicção. Mas, no capítulo ainda 14, verso 8, Carlos, por favor. Olha mais um. Filipe. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Temos aqui um terceiro discípulo, aquele que andava com Jesus. Ele antes disse: se me conhecessem a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora conheceis e não o tendes visto. O verso seguinte, ele vai explicar para Filipe: quem vê, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe. Ele chama ao nome, Filipe. Tem andado contigo há tanto tempo? Não tens me conhecido? Não sabe que conhecendo a mim conhecereis o Pai? Para chegar a conhecer o Pai, basta conhecer a mim. Não sendo o bastante, Judas Tadeu pergunta a Jesus no capítulo 14, 22. Acompanhe, por favor. Disse-lhe Judas Tadeu: Senhor, de onde vem que não hás de manifestar a nós e não ao mundo? Mesmo ele dizendo no verso 17, o que para nós hoje é uma clareza, pelo menos eu creio, tem que ser transparente as coisas, tem que estar claro para nós, a nossa convicção que temos um lugar. Naquele tempo, ou ainda hoje, causa dúvidas na mente de alguns. O fato dele e o Pai vir até nós, era a promessa do Santo Espírito, habitando em nós. De que maneira? Quando fala morada, templo do Espírito Santo, ele habita em nós, ele faz morada em nós. Mas os discípulos, mesmo andando com Jesus, não compreendiam. Mesmo Jesus, se Jesus falasse em parábolas aqui, em parábolas, que a maioria das vezes Jesus fala em parábolas, mas aqui ele estava falando tão claro. E o grupo dos discípulos eram cerca de 14 a 21 anos, no máximo 23 anos. Eram jovens, mas andavam com Jesus, estavam sendo ensinados por eles. Mas eu entendo aqui que essa dúvida, mesmo sendo gerada, o Senhor de maneira nenhuma parou de os instruir. Vejamos então no capítulo 17 e 20, por favor. Só Tu és santo, Deus. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela Sua palavra hão de crer em mim. Vocês estão vendo que isso é concernente a nós? Esse verso é justamente ao nosso respeito. Porque quando ele diz, eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela Sua palavra hão de crer em mim, nós estamos aqui por qual motivo?
Quem foi que semeou a palavra nos vossos corações? Eu faço parte aqui dessa promessa. Porque aqui no capítulo 17 é a oração que Jesus faz antes de ser levado pelos romanos. Olha a preocupação que ele teve ainda. Ele diz no verso 13 do 17: e a vida eterna é essa, que conheçam a ti só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Manifestei o teu nome aos homens, verso 6, que do mundo me deste, eram teus, tu me destes, e guardaram a tua palavra. Jesus falando isso no verso 20, confirma aquilo que ele falou no verso 14:6, e coloco um adendo ainda, que muitos outros viriam a reinar com ele. Ou seja, justamente o verso 20, que nós iríamos participar justamente daquilo que ele falou. Ele é o caminho a seguir até o Pai, e eu sei que há verdade nele. A promessa de vida eterna estava abundante em suas palavras, e mesmo os discípulos que andavam com ele não as compreenderam. Quando João 14:2 ele vai dizer: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. É dito que temos lugares, aposentos, moradas junto ao Eterno. E Ele está nos preparando, desde a criação do mundo. Vamos compreender como Jesus vai nos preparar lugar? Dizendo ao Pai aqueles que são seus por intermédio dele. Por intermédio dele. O capítulo 17, verso 9, ele diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são seus. No passado domingo, pastor, logo a primeira palavra, falou do texto áureo, João 3,16. E depois o evangelista José Pedro ministrou em cima do mesmo texto. E eu venho hoje e vou falar novamente do mesmo texto também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque faz conexão com a passagem de João 14,6, que nós lemos no princípio. Essa afirmação é uma expressão direta que Jesus estava se referindo quando proclamou que era o caminho, a verdade e a vida. Por isso que eu te disse, Daniel, na sexta-feira, obrigado, meu irmão, você está confirmando a palavra. E ela vem primeiro aqui, ó, lá em casa. No domingo passado, Santa Ceia, evangelista José Pedro, parece que ele estava com um chicote de couro liso, 3 pontas. Vocês estão rindo? Mas bateu aqui também. Vocês não bateu, não? Hã? A minha bateu. Porque às vezes a gente fica pensando que a palavra é só para os outros. Não foi, não. Para mim também valeu. Aí vem o pastor depois, com todo respeito, pastor Renato. Vocês estão rindo, né, gente? Que bom. É porque eu acho que vocês também levaram as ripadas aí. Que bom, porque a igreja é isso. Não é ferida aberta não, meu irmão. Ferida aberta é para ser curado. É para ser tratada. Zé Pedro veio com um chicote, couro liso, 3 pontos. Pastor vem com as arrogue de osso partido. Mas que bom, porque eu falei com o Railton, estou com alegria. Apanhei com alegria. Eu tomei 3. Não sei quantos que vocês tomaram, não.
Mas se viesse uma quarta, eu acho que eu ia lá para a cantina. Meus irmãos, é mesmo. Nada aqui é para ridicularizar ninguém. É a palavra de Deus. A gente vem para a igreja para ser ministrado, para ser curado. Não vem para aqui com ferida aberta, não. Sem curar, não. Sem tratar, não. Eu posso falar, talvez, por mim. Pastor, pega lá um tiquê, vai para o gabinete, fala, pastor, preciso falar com o senhor. Vai ser a alegria dele, de você procurar o pastor. Vocês não vão ver os chicotes lá não, gente. Lá tem uma máquina de café lá. Porque eu passei por 2 vezes no gabinete do pastor. Eu vou falar da minha experiência. A primeira vez foi para me apresentar. E apresentar minha família. A segunda foi uma advertência. E eu fiquei tão feliz. Sério. Eu fiquei tão feliz. E eu tenho testemunho. Sabe por quê? Porque eu falei assim, é um pastor desse que eu preciso. Que me adverte na hora, no momento certo. Não espera 1 mês, 2 meses, 3 meses e vira uma bagunça. Não. Aconteceu ali, não passou 1 semana. Tratou logo. Amém, pastor. E eu sorri. Eu saí do gabinete dele sorrindo. Porque é assim que tem que ser tratado. Tem coisas que têm que ser tratadas. Há coisas que têm que ser tratadas. Portanto, assim como ele havia dito que temos lugares ou aposentos junto ao Pai, também nos disse que iria nos preparar lugar. João 17, 24. Por favor. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, escute bem, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Tu és santo, Deus. Você foi ministrar agora, minha irmã. Eu quase me desabei ali em choro. Acho que foi na segunda canção. A glória de Deus, ela vem para nós em porções, porque a gente não consegue suportar a glória de Deus. Ela vem em pequenas gotas de porções, porque se a glória de Deus descesse completamente, ela nos consumiria. Então Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse na verdade que é uma espécie de canal de acesso ao eterno. Ele passava instruções aos seus discípulos antes mesmo de ser traído e levado pelos romanos. Disse para não ficarmos aflitos ou angustiados, pois Ele e o Pai se tornam um. E eu posso aprender aqui que no seu nome há poder para trazer à existência as coisas que não são como já se fossem, mas para darmos testemunho que o Filho está no Pai e o Pai está no Filho. Amém, glória a Deus. A sua vida tem sido uma vida de testemunho? Não é vir aqui na frente da igreja, no altar, e prestar um testemunho público para a igreja. A sua vida tem sido uma vida de testemunho para outras pessoas? Ou não? Uma das maneiras de aplicar esse entendimento é buscar continuamente conhecer o Mestre, Rabi. Conhecer a sua obra ministerial, conhecer o conceito de humildade, conhecer a relevância com que ele, Jesus, trata das coisas concernentes ao reino dos céus. É conhecer Jesus. Discipulado, quando a sala estava aí com adolescentes, no máximo até 21, 23 anos, que iriam se preparar, Ailton, alguns falavam assim, eu não sei orar, me ensina a orar. Você tem que saber quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. O Pai está no trono,
o Filho à sua destra. Ele nos deixou o Consolador. Não adianta somente orar ao Pai, pedir tudo e mais alguma coisa, clamar a Jesus pelo seu poder e autoridade e esquecer do Santo Espírito. Ele é uma terceira pessoa da Trindade. É falar com Ele como se fosse uma pessoa. É intimidade com Ele. Conhecer a sua divindade em que Ele opera através do seu nome. Conhecer os ensinamentos que nos deixou, mas nos pequenos detalhes das Escrituras que nos foi revelada. Conhecer a autoridade que Ele exerceu porque sabia para o que veio. Diga comigo, Jesus sabia para o que veio. Você sabe para o que veio? É, Deus. Quando João Batista foi batizar Jesus, ele não queria batizar Jesus. Porque quando ele vinha, diz o texto, ele já sabia quem era ele. Ele não o conhecia, ele dizia, eu não o conheci, João Batista, eu não o conhecia. Mas pela maneira de andar, pela atitude, ele já sabia, é ele. Ele só teve a confirmação quando batizou. E ele sabia que era o Messias. Ele sabia quem era o Messias naquele momento. E ele disse, não, eu sou somente a voz que clama no deserto. Eu é que tenho que ser batizado por ti. Ele, não. Para que se cumpra a justiça, você tem que me batizar. Então ele fez o batismo. E quando o Espírito Santo desceu sobre ele, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas ele cumprir a justiça. Nós conhecemos Jesus principalmente também pelo seu primeiro milagre. Transformar água em vinho. Quando sua mãe disse naquela festa, naquele casamento, para que ele operasse-lhe um milagre, ele repreendeu a própria mãe. Não é chegado a minha hora. Mas em obediência, tanto a Deus quanto a sua mãe terrena, ele operou o primeiro milagre. É um milagre de transformação que às vezes precisa acontecer na nossa vida. Por que eu quis colocar justamente isso? Não fui eu. Deus é fiel. Porque o primeiro milagre é transformação. Porque às vezes o primeiro milagre, presbítero Alessandro, é a transformação nas nossas vidas. Mente, coração. Mente, coração. Ele não se proclamou rei, mesmo sendo questionado pelos romanos, mesmo sendo questionado pelos judeus. Diga quem tu és o rei dos judeus? Mudo. Ele só disse assim, assim você o diz, mas da boca dele ele não disse eu sou o rei dos judeus. Mas ele sabia, desde a criação do mundo, que ele é chamado Le Roi de Rois, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse Deus que nós servimos. Sabia que iria sofrer no madeiro. Por quê? Como conhecedor da palavra, ele é a própria palavra, ele é o verbo. Ele já sabia, porque em Isaías 53 vai dizer o quê? E 54, que ele sofreria. Então ele era conhecedor, ele já sabia de tudo que ele ia passar. Inclusive sabia quem o iria trair. Por vezes aqueles que estão próximos da gente são os que vão nos trair, não são os que são distantes. Tem chegado um momento em que temos que ter pressa, porque ele virá. Eu creio, ele virá. O tempo, o relógio de Deus, eu penso que está cada vez
diminuindo, se abreviando, porque a ira de Deus, da taça de Deus, está se enchendo. Quando ela transbordar, virá. Ainda há tempo para que estejamos firmes e convictos que existe um lugar para mim, para você. Vou chamar a equipe de louvor. Vamos então para Apocalipse 5, por favor. Só Tu és santo, Deus. Apocalipse 5, verso 1. Que diz assim: o mesmo João, apóstolo João que escreveu o Apocalipse, teve as visões. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Verso seguinte: e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Nós não somos dignos, mas é a misericórdia do Senhor que todos os dias pela manhã vem nos trazer mais um fôlego de vida. Só sabemos o momento em que vamos fechar os nossos olhos e dormir, mas não sabemos se no outro dia iremos acordar. Então João diz: eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele, sequer olhar para o livro. Mas um dos 24 anciãos disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aleluia, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Oh, glória! Aleluia, Deus! A humanidade se esqueceu de quem e para quem. A humanidade se esqueceu de quem são as coisas. É dele. A humanidade se esqueceu para quem. É para ele. A humanidade se perdeu. Para onde vou? De onde vim? Eu sei para onde eu vou, porque eu tenho a convicção que há um lugar para mim. Amém. Glória a Deus. E também sei de onde eu vim, e que não sou nada. Se não fosse a presença de Deus, a misericórdia dele, eu não estaria aqui. Vou confessar algo para vocês. Satanás já apareceu para mim 4 vezes. De que forma? A primeira, eu estava lendo a Bíblia, dentro de casa. Minha esposa tinha ido para o Brasil, ficou lá cerca de 8, 9 meses. Isso eu estando em Portugal. E eu lendo a Bíblia, na minha sala, pastora Mires, eu comecei a sentir cheiro de enxofre. Jeová, eu senti cheiro de enxofre. Eu saí na varanda, estava sol, era verão.
para ver se alguém estava fazendo churrasco, barbecue. Olhei, no meio dos prédios tem sempre uma churrasqueira, não estava ninguém fazendo churrasco. Daniela, Edivane. Olhei para o piso de cima, não vi fumo, não vi fumaça de churrasqueira nenhuma. Eu voltei, sentei no sofá, voltei para a Bíblia. Senti o cheiro de enxofre de novo. Eu percebi logo: és tu, Satanás. Comecei a orar, fechei a Bíblia, comecei a orar e repreender. Essa foi a primeira vez. Pastor Toninho, a segunda, Mateus, apareceu em forma carnal de uma mulher oferecendo sexo gratuito. Eu não me cedi, eu não me entreguei, porque eu conheço não só o meu Deus, mas eu sei o que é honrar a minha esposa. Eu sei o que é honra. Eu tenho 25 anos de namoro. Dezembro completo bodas de prata de casamento, para a honra e glória do Senhor. Não sou a melhor pessoa do mundo. Ela é meu pedacinho de estresse. Hoje ela não pôde vir, mas ela está acompanhando. Ela é meu pedacinho de estresse. Eu sou o estresse dela completo. Mas eu aprendi que eu tenho que honrar ela, porque quando eu casei, é um só. Tornam-se somente um. Eu não casei para ser feliz, eu casei para fazê-la feliz. Eu sei que existe um lugar para mim. Existe um reino, o qual está preparado para nós. Haverá um banquete, haverá um novo nome para cada um. Lá não haverá lamento nem dor. Mas de uma coisa eu sei: eu quero estar lá. Amém. Você pode dizer: eu quero estar lá? Eu quero estar lá? Eu quero estar lá? Porque eu também gostaria de ver vocês lá. Mas eu tenho que me preocupar com a minha salvação, porque ela é individual. Eu só falei 2 vezes que Satanás apareceu de forma. Eu posso falar as outras 2. Aqui na Bélgica. Eu dormindo. Fabrício estava dormindo. De madrugada, eu senti as trevas vindo até mim com uma foice. Escute bem. Eu dormindo, as trevas vieram até a mim com uma foice na mão, apontando a foice nos meus olhos. Nesse dia, eu tive receio, porque eu estava sozinho aqui na Bélgica. Eu não falava, até hoje eu não falo bem o francês. Até hoje eu não falo bem o francês. Mas vou aprendendo. Tem que pegar umas aulas, né, Arthur? Não basta só cantar em francês, não. Vou desenrascando. Mas eu não tinha ninguém, não tinha minha esposa do lado. Era tudo novo para mim. Eu fiz agora 5 anos que estou aqui. Eu senti um receio. Eu clamei a Jesus naquele momento, mas com tanto receio, porque quanto mais você busca a Deus, a palavra de Deus, eu só fazia isso aqui, Arthur, o tempo que eu estava na Bélgica sozinho, era Bíblia, louvores em francês, Bíblia, comprei logo, quando cheguei 2 meses, 2 Bíblias em francês, deixava uma lá na cabeceira de cama em Portugal, outra aqui. E o texto e o livro que eu mais lia, João. Que alguns textos já estão gravados na nossa mente. E uma das maneiras que eu arranjei para aprender francês foi ler a Bíblia em francês. A 4ª vez foi tão recente, foi agora em janeiro. Eu voltei de Portugal de férias, ministrei no domingo, na terça-feira, no leito, eu e minha esposa,
eu senti as trevas mais uma vez, com as suas garras encravando nas minhas costelas. E aí eu disse assim: Jesus habita em mim. As trevas foram-se embora. Minha esposa acordou. E ela disse assim: o que aconteceu, amor? Eu falei: o que você ouviu? Eu só ouvi você falando Jesus. E aí eu disse a ela: as trevas veio mais uma vez me atormentar. Porque Satanás vai fazer de tudo para impedir o seu caminho, sua trajetória, os seus projetos. Ele não quer que a igreja avance. Ele não quer de maneira nenhuma que você continue buscando santidade, que você se preocupe com as coisas concernentes ao reino de Deus. Ele não quer. Por isso que a luta é grande, missionária Cleide. Mas a gente sabe que se as trevas vierem contra mim, existe um Deus que tudo faz por nós. E nós temos essa autoridade que há no nome de Jesus. Eu não posso ser relapso ao ponto de guardar somente para mim aquilo que foi revelado através das Escrituras. Da graça do Santo Espírito, me lembrando daquilo todos os dias, do que eu hei de fazer. Mas ainda assim eu tenho que dizer: Senhor, eu quero te conhecer mais e mais e mais. Eu vou pedir para você se colocar de pé. Coloque a mão no seu coração. Eu entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, só aumenta um desejo de te encontrar. Agradecido eu sou, pois eu já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Nós desejamos, Senhor, o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir. Este é o alvo da minha. Eu vou chamar aqui à frente somente aqueles que se você sentiu arder o seu coração, é o Espírito Santo. Isso aqui não sou eu. Se você sentiu algo arder no seu coração, por favor, vem aqui à frente. Que o Espírito Santo possa fazer e constranger você. Só tu és santo, Deus. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer, prosseguir em te conhecer.
Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Esse é o alvo da minha vida. O verso 7 de Apocalipse 5 vai dizer: e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, entre os animais e os 24 anciões, eles se prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de toda a tribo e língua e povo e nação. A gente sabe que foi preço de sangue, mas aquele mesmo Jesus que foi morto, ele ressuscitou ao terceiro dia por mim e por ti. Não foi por mero acaso, foi para preparar-nos um lugar. E eu sei, e estou convicto, que eu tenho um lugar. Eu só quero estar lá. A minha esperança é somente estar lá. Tem pessoas que às vezes dizem assim: quando eu chegar lá eu quero questionar Pedro se ele cortou mesmo a orelha de Malco ou não. Já está lá escrito, ele cortou. Ele embaiou, tirou a espada da bainha. Outros dizem: quando eu chegar lá eu quero saber quem é Melquisedeque. Meus irmãos, quando eu chegar lá, eu somente quero chegar aos pés do Senhor. Somente chegar aos pés do Senhor. Eu não vou ter palavras para dizer a Ele. Por isso que nesse momento é um momento de gratidão. É momento de agradecer a Ele. Quando eu lá chegar, eu quero somente ouvi-lo. Quero vê-lo. Por isso que eu disse no princípio, aqui a gente só tem gotas, pequenas gotas da porção da sua glória. Eu vou perguntar mais uma vez: se ardeu o seu coração, por favor, venha aqui à frente. Não se intimide. Não se intimide. Venha aqui à frente. Aleluia. Aleluia. Hererabacoro basoro elalabá. Só Tu és santo, Deus. Faz a Tua obra em nossas vidas, Senhor. Te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. É um quebrantamento de corações. Porque aquele que se humilha na presença de Deus, Deus o exalta. É uma questão de nós sabermos realmente a quem servimos. Não somos merecedores. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Se tiver alguém do louvor que também ardeu o seu coração, por favor. É porque
às vezes o Senhor está ministrando para nós líderes, para nós liderados. E quando eu vi o Railton vindo aqui, eu glorifico a Deus pela vida dele, porque aqueles a quem Deus mais dá, Ele também abençoa. É uma questão de ardeu no seu coração, entenda que é o Senhor, é o Santo Espírito de Deus falando com você. Às vezes nós somos muito reticentes. Reticentes é pontinho, 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 pontinho. Quando é que você vai vir aqui à frente? Não seja reticente. Deixa a sua função, seu cargo eclesiástico do lado. Venha se quebrantar na presença do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Deus de poder e misericórdia, Pai. A Tua graça, Senhor Deus, está sobre nós nesse momento. Contudo, ó Pai, que Tu venhas poderosamente mais uma vez, como gotas da Tua poderosa unção, sobre cada uma dessas pessoas que estão aqui nesse momento, Deus. Vem derramar a Tua bênção, a Tua poderosa unção, e que a glória do Senhor seja com todos nós, no nome de Jesus. Faz a Tua obra em nossas vidas. Obrigado, Deus, mais uma vez, por o Senhor ter sido compassivo mais uma vez com os nossos corações. Sabemos que não somos merecedores, mas Tu és tudo na nossa vida. Sem Ti não somos nada. Em que você acredita ser a verdade absoluta em sua vida? Eu faço essa pergunta e você responde a si próprio. Em que você acredita ser a verdade absoluta em sua vida? É Jesus? E qual é o significado que você atribui à sua vida sem Jesus? Não somos nada. Boca no pó. Cinzas para as cabeças, cinzas, pano de saco. Aleluia. Obrigado mais uma vez, Senhor Deus, por ter feito a obra nas nossas vidas, em nome de Jesus.